inicie criando um quadrado de lado 2R. Depois, inscreva um círculo nesse quadrado de raio R. Por fim, a gente vai poder concluir que a área do círculo é πr ao quadrado e a área do quadrado igual a 4r ao quadrado. Fazendo a razão dessas duas áreas, a gente consegue cancelar os raios ao quadrado e a gente fica com π sobre 4. Multiplicando por 4, a gente cancela os 4 e fica com π. Então, recapitulando, a gente consegue obter π fazendo 4 vezes a área do círculo dividido pela área do quadrado. E o método de Monte Carlo consiste em estimar a área do círculo e a área do quadrado utilizando pontos aleatórios. Então, é isso que a gente vai programar em Processing e ver o procedimento de aproximação de π utilizando esses pontos aleatórios na tela. Agora que a gente já viu a teoria de como a gente vai fazer essa aproximação do número de π computacionalmente usando o método de Monte Carlo, vamos programar ela em Processing. E eu vou começar definindo as funções principais aqui do Processing, que são a função Setup e Draw. Tudo que vem dentro da função Setup é definido, roda no primeiro instante que o programa começa a ser executado. E em Draw, ele vai rodando frame por frame, ou seja, vai rodando quadro a quadro no nosso programa. Então, eu vou definir algumas variáveis aqui em cima, que vai ser n, que vai ser o nosso contador de quantos pontos a gente tem. Então, vai começar em 0. Depois, vai ser o nosso número de pontos, que vai ser igual ao número de pontos que a gente vai querer gerar na tela para estimar o π. Eu vou colocar inicialmente como 1000. Depois eu vou definir 3 vetores como sendo vrm, na qual o v eu vou definir a posição central da tela, o r eu vou definir como sendo um ponto aleatório onde a gente vai gerar um lugar aleatório na nossa tela onde a gente vai gerar o nosso ponto, e o m vai ser um vetor que eu vou usar para calcular a magnitude da diferença entre esses vetores. E eu preciso desse m porque a gente precisa contar quantos pontos estão dentro do nosso círculo. E uma forma bem simples de se fazer isso é pensar que um círculo é definido como todos os pontos que distam o mesmo valor de um ponto central. Então, se a gente quer pegar todos os pontos no interior de um círculo, ou seja, formar um disco, a gente precisa verificar se a distância entre esse ponto e o centro do nosso círculo é menor ou igual ao raio desse círculo. Igual a gente viu na teoria, o raio ele vai receber metade da largura da tela. Então, a gente vai precisar verificar se a magnitude desse vetor, que é a diferença entre a posição aleatória e o centro da tela, é menor ou igual à largura da tela, ou à altura da tela, porque como a tela é um quadrado, a largura e a altura vão ser as mesmas. Então, aqui eu vou definir um tamanho para a nossa tela, vou colocar 500 por 500, gerei um quadrado, uma tela quadrada. Vou definir o nosso vetor v como sendo p-vector, que vai receber a posição central da tela. Depois eu vou definir que a cor da nossa tela vai ser preta. E por enquanto é isso. Aqui embaixo agora eu vou fazer o código só para gerar pontos aleatórios na tela. Então eu vou definir cada vez que passar aqui no Draw, ou seja, cada quadro, você define um novo p-vector que vai receber um valor aleatório entre 0 e a largura da tela, e um valor aleatório entre 0 e a altura da tela. Como a largura e a altura são a mesma, isso aqui na verdade está indo de 0 a um número definido aqui, no caso que é 500, né? A gente colocou que a largura e a altura são 500. Depois eu vou mandar gerar um ponto branco nesse lugar aleatório
Opa. Nesse lugar aleatório. Porém, eu vou gerar n pontos. Então, se n for menor ou igual a n pontos, você faz isso aqui e incrementa o valor de n. Vai contando quantos pontos você já cresceu. Então, beleza. Isso aqui tem que gerar 1000 pontos aleatórios na tela. Beleza, tá fazendo isso. Então agora o que eu vou fazer é, eu tenho que ter um círculo aqui na posição central, ou seja, no Vx, no Vy, e aqui eu passo o diâmetro do meu círculo. Na verdade a gente está fazendo um elipse, né? Então a gente tem que passar dois parâmetros ali. Só que como a minha largura e a minha altura é a mesma, então vai estar gerando um círculo. E aqui eu vou definir a cor do círculo como sendo branco. E eu não quero preenchimento, então eu uso o método noFill. Então vamos ver. Isso, ótimo, certinho. Agora eu quero ter um contador para ver quantos pontos estão dentro do círculo, para a gente conseguir ter uma estimação da área de dentro do círculo, que seria a quantidade de pontos que está dentro do círculo, e uma estimação para a área total desse quadrado, que seria todos os pontos gerados. E aí a gente consegue fazer a proporção das áreas, multiplicar por 4 e encontrar o valor de π, um valor aproximado de π. Então, para verificar se o meu ponto está dentro do círculo, eu vou gerar uma cópia do vetor R para não alterar ele, que é o nosso vetor aleatório, né, para gerar o ponto, e eu vou verificar. Depois, na verdade, eu vou subtrair o nosso R, que agora é o M, né? Fiz uma cópia. Então eu vou subtrair o M do V. Isso vai me gerar um vetor, que é a subtração entre a posição aleatória do nosso ponto e o centro da tela. E se essa subtração, que gera um novo vetor, tiver o comprimento menor ou igual à largura dividido por 2, significa que o nosso ponto está dentro do círculo. Então eu vou verificar se a magnitude do vetor é menor ou igual à largura dividido por 2. Isso faz com que a gente esteja agora trabalhando com pontos dentro do círculo, aqui dentro desse if. Aí eu vou definir uma cor diferente, aqui uma azul, e vou realizar um contador vou acrescentar um contador aqui para ver quantos pontos a gente tem dentro do círculo. E se for o contrário, aí eu defino a corzinha branca e no final eu gero os pontos. Então é isso. Vamos ver. Beleza, agora a gente está gerando 1000 pontos. Tem uma quantidade de pontos que está dentro do círculo, a quantidade de pontos totais, que gera a estimação da área do quadrado. E agora basta a gente fazer uma estimativa para achar o valor de π. Então eu vou escrever aqui aproximação de π. Isso vai ser 4. Eu quero, na verdade, o valor do ponto flutuante, né? De 4 vezes o que está dentro do círculo dividido pelos números totais de pontos, que é a estimativa da área do quadrado. E vamos ver qual que é a estimativa que a gente consegue para π fazendo 1000 pontos dessa forma. Ali no canto inferior esquerdo a gente tem que a estimativa até o momento é 3.20, 3.18. Então, gerando 1000 pontos, a nossa estimativa foi 3.160836. Não é uma estimativa boa, então eu vou deixar esse programa rodando aqui para 200.000 pontos e a gente vai ver quando que vai chegar essa aproximação. Aqui
tem 20.000, 200.000 pontos. Assim que o programa estiver próximo de completar, eu volto aqui com o vídeo. Já deve ter uns 3, 4 minutos que está rodando e a nossa aproximação até o momento é 3.13. Ele já travou ali no 13. Espero que suba para 3.14 alguma coisa, né? Vamos ver onde que vai chegar. Então é isso, depois de 200.000 pontos, essa foi a imagem gerada e a aproximação de π foi 3,1407242. Se eu alongasse para 300.000 pontos, 400.000 pontos, 1 milhão de pontos, a aproximação obviamente iria ficar mais realista do real valor de π, porque com mais pontos a gente ia conseguir estimar melhor a área do nosso círculo e do nosso quadrado que engloba o círculo. Então a gente ia ter uma aproximação mais realista. Porém, dá para concluir que esse é um método muito curioso, porque ele surge só de pontos aleatórios, né, na nossa tela. E então é isso. Achei bem interessante trazer esse método para vocês.